Hoje eu quero fazer assim, algumas ponderações, né? Eu acho que as pessoas não se dão conta de como escolher é importante, né? E como isso aparece tantas vezes na Bíblia e que nem sempre a gente está sendo capaz, né, de poder escolher, né, de acordo com as coisas do Senhor. Então, eu quero falar um pouco sobre por que é importante, o que é escolha, por que é importante escolher e como é que a gente pode fazer para aprender também a escolher melhor, né? Eu acho que é importante, assim, salientar que nós estamos sempre escolhendo, né? Eu escolho a hora que eu vou acordar, eu escolho o que eu vou comer no café da manhã, eu escolho o que eu vou vestir, né? Que cor de batom que eu vou colocar, né? Como é que eu vou me pintar, como é que eu vou me arrumar, né? Eu escolho aonde que eu vou sentar, de que lado da mesa eu vou sentar na hora de tomar o café, e assim vai. Nós estamos escolhendo o dia inteiro. Em cada momento das nossas vidas, nós estamos escolhendo. E por que isso é importante? Porque a gente precisa aprender a desenvolver a nossa capacidade de sempre poder escolher o que é melhor, escolher, né, bem. E nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Nem sempre a gente escolhe almoçar a comida mais saudável. Em vez de comer aquela salada, eu vou de hambúrguer e fritas, né? E aí, daqui a pouquinho, o colesterol está lá em cima e a gente não... realmente, né? Escolhi mal. Por que eu não consigo escolher bem? Por que eu não escolho aquilo que me faz bem, né? Então, é um pouco essas ideias que eu quero compartilhar com você. Deixa eu abrir aqui um pouco as minhas anotações. E vamos ver. Aqui. Ver se eu achei. Tá aqui. Né? O poder da escolha. Né? E esse negócio da escolha começa já desde o Jardim de Éden, né? Porque, assim, as escolhas também têm consequências, né? E Deus é um Deus de muita liberdade. É impressionante como o Senhor, de certa forma, se limitou, né, entre aspas, né, ao nos dar o livre-arbítrio, né? Às vezes as pessoas não entendem como assim que Deus fez uma coisa dessas, mas ele fez, né? Uma das coisas que as pessoas dizem assim é que quando a gente ama e quando a gente deseja também ser amado, a gente quer ser amado por uma pessoa, né, que realmente escolheu me amar, né? Roubou, né? Gostar de mim não tem graça nenhuma, né? Porque, né, escravo, enfim, não, eu quero saber que as pessoas realmente gostam de mim, me escolhem, né? Eu me lembro, eu contei para vocês aí ontem a história de uma paciente muitos anos atrás que queria ser adotada, né, em termos de voltar à vida de um exercício que a gente fez. Por quê? Porque aí ela sabia que ela tinha sido escolhida, né, para fazer parte dessa família. Então, escolher é muito importante. E começa no Jardim de Éden. E foi lá que a gente começou com essa história do conhecimento entre o bem e o mal. Então, Deus coloca uma árvore no jardim e diz assim, olha, vocês escolhem, né? Se vocês escolherem assim, tem essas consequências. Se vocês comerem, tem essas consequências, vocês vão morrer e o pecado vai entrar no mundo e ninguém entendeu o que era pecado, ninguém entendia o que era aquilo, né? Muito menos morte. E se vocês não escolherem, né, a gente vai viver felizes para sempre se a gente, né, se vocês escolherem a obediência, né, então não comerem vai ser assim. Então agora resolvam o que vocês vão fazer. Então Deus sempre nos coloca numa situação, né, de podermos escolher entre o bem e o mal, né? E ele quer ver como é que vai ser, né, as nossas escolhas. Quando nós somos apresentados escolhas, né, especialmente no que diz respeito a ele, a vontade dele e a sua palavra, quem é que nós vamos escolher? Nós vamos escolher o Senhor e a sua palavra, os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos, a sua vontade, ou não, né? Nós vamos escolher o que nos dá prazer, o prazer imediato, né? Ou a minha vontade, ou a minha curiosidade, ou cair realmente na tentação e na sedução, né? Porque, de certa forma, a gente pode falar que Eva foi, assim, ela foi seduzida, né? Ela foi enganada, ela foi enrolada
e ela acedeu. De repente, assim, ela ouviu uma outra voz, uma voz diferente daquela do Senhor, que ela não conhecia, que ela não entendia, e ela escolheu ouvir essa voz. E Adão também, né? As pessoas têm a tendência, às vezes, de dizer, o problema do pecado é da mulher, porque se ela não tivesse comido, né, ela que fez. Não, né, ela realmente fez uma escolha dessa forma. Mas Adão estava com ela, né? Tem um livro chamado O Silêncio de Adão, né? Por que Adão não falou nada? Por que ele não disse, a mulher, para com isso, né? Não vou fazer uma coisa dessas, o Senhor já me ensinou, eu já estava aqui antes de você, né? Eu me lembro quando Deus me ensinou que a gente não tinha que comer dessa árvore, ele nos deu tudo que a gente quer. Não, ele calou, ele ficou quieto. E quando ela oferece para ele, ele também come, né? Então, ele também escolheu comer, ele escolheu fazer a mesma coisa que a esposa tinha feito. Então, eu acho importante a gente ver como essas escolhas vão aparecendo, porque senão fica aquele negócio assim, a mulher que é horrível, porque ela que realmente, né, caiu nesse pecado, e o Adão foi assim, né, enrolado. Não, Adão escolheu também, né, comer, porque ninguém botou uma pistola na cabeça e disse coma, né? Mas ele também ficou curioso, né? Às vezes, isso dá um bom bibliodrama, e já fizemos várias vezes, né? Como é que é essa conversa entre os dois? Vamos comer ou não vamos comer? Né? E, de repente, ela come e oferece para ele. O que será que ela viu ou sentiu, né, nesse momento? Quanto tempo levou até que Adão também experimentasse? Foram juntos? Foi junto? Foi um depois? Foi muitas horas depois que ela tinha percebido ou não? Pelo visto, deve ter sido pouco tempo, porque eles dois realmente se dão conta, né, do seu estado, né, de nudez, que era um sinal de que as coisas tinham começado a mudar. Então é importante a gente ter essa consciência, nós estamos sempre escolhendo, Deus nos dá sempre essa escolha, e Ele quer saber quem é que você vai escolher, por onde é que você vai escolher. Então Ele quer saber onde anda o nosso coração, por onde é que anda o teu coração? Por onde é que anda o meu coração? Né? Porque onde anda o meu coração, a minha alma vai atrás. Pensa que não, mas ela vai sim, né? Porque elas vão tudo junto. Muitas vezes a gente tem, né, essa revivência do Espírito, quando nós conhecemos Jesus, ressuscita nosso Espírito, né, que tem esse conhecimento de Deus, esse selo, né, da imagem do Senhor. E quem sabe o nosso corpo também, assim, entende um pouco mais dessas coisas. Mas o nosso coração, a nossa vontade, a nossa alma, que é a nossa consciência também, a capacidade de ser conscientes, e também a nossa consciência entre o conhecimento, o discernimento entre o bem e o mal, né? Isso daí é um outro papo. Nem sempre a nossa alma obedece o nosso espírito, né? E nem também o nosso corpo faz como a gente sempre gostaria que ele fizesse. Então, a obediência é uma escolha, né? É uma escolha que a gente faz todos os dias, todos os minutos, a cada hora, a cada momento da vida, nós estamos sempre escolhendo. Agora, por que isso é importante? Né? Uma das coisas que eu falo muito com os meus pacientes, né, é o poder do não. Né? Por quê? O não nos protege. Né? Quando eu pego meu netinho pela mão, ele tem 5 anos, eu digo assim, não, filhinho, você não pode atravessar a rua sem segurar na mão da vovó, porque senão o carro pode te atropelar. O que eu estou fazendo? Eu estou protegendo ele, né? Quando Deus diz assim, não coma dessa arvinha, não, dessa fruta aí, porque vocês vão entrar pelo cano. Isso daqui não é uma coisa boa para você. Deus estava nos protegendo. Então, muitas vezes as pessoas acham, o não é castigo, né? É um desmancha prazer, né? Os equatorianos dizem, é um água-fiestas, né? Acaba com a festa da gente, né? Mas não, o não nos protege. Uma vez eu estava trabalhando no Equador, ainda quando eu trabalhava muito com terapia de grupo, e chegou uma das participantes do grupo e disse assim, hoje eu vou trabalhar. Eu conto essa história no meu livro da saúde emocional. Hoje eu quero trabalhar. E todo mundo ficou olhando para ela assim, porque ela foi muito insistente. Hoje eu quero trabalhar. Por quê? Porque eu tenho o não quebrado e um sim frouxo. Eu não uso o não para me proteger, e o meu sim é frouxo. Eu digo sim para todo mundo, para tudo. Né? Olha a percepção que ela teve. Eu nunca esqueci, né, essa expressão dela. E muitas pessoas, né, e quem sabe todos nós, de alguma forma, nem sempre temos um não 100% e um sim 100%.
E Jesus nos fala dessa importância, né? Porque ele diz assim, as pessoas precisam ter um sim, né, e um não. O sim, sim e o não, não. O que passa disso, né, é pecado. Então, a gente tem que estar exercitando essa capacidade de escolha a cada momento, porque o não nos protege. O não é o que me mantém, como eu falei ontem de noite, né, a nossa cidade de refúgio, que é a obediência. Como eu falo, a obediência nem sempre nos cura diretamente, mas ela nos coloca num lugar onde a cura pode acontecer, né? Onde essa sanidade emocional de Deus pode acontecer. E nós também temos o poder do sim, né? Em 2 Coríntios nós lemos, pois Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, que foi anunciado entre todos vocês, ele não é sim e não ao mesmo tempo. Ele não tem essas ambivalências que às vezes a gente tem. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, né? Ele é o sim de Deus, né? Ele é um sim para nossas vidas, porque é o sim de todas as promessas de Deus, né? Todas as promessas de Deus. E por isso nós dizemos amém, né? Por meio de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Jesus é o nosso sim. Ele diz assim, sim, eu quero te resgatar. Sim, eu quero te salvar. Sim, eu quero entrar no teu coração. Sim, eu quero transformar a sua vida. Ele é o sim das promessas de Deus. E quando nos agarramos de Jesus, podemos dizer sim, né, para essas promessas que ele tem para nós, na sua palavra, né, e no dia a dia dessa obediência. E aí nós temos, né, essa passagem tão maravilhosa. Quando eu penso assim, ele é o sim de todas as promessas de Deus, né? Que coisa maravilhosa que é isso. E voltando ao jardim, nós temos a história também de Caim e Abel, lá em Gênesis, né? Que agora Adão e Eva foram expulsos, não puderam ficar no jardim, Deus não quis que eles ficassem, inclusive, arriscassem a comer da outra árvore, né? Que era a árvore da vida, e eles ficassem eternamente naquele estado, né, decadente, aquele estado de pecado, porque ele tinha, desde antes da fundação do mundo, o plano de nos resgatar e de nos redimir. Então, ele nos expulsou, disse, bom, agora não, vocês não podem mais ficar aqui, mas deixa eu te dar uma promessa, um dia vai ter um Redentor, que vai arrumar tudo isso para vocês, e a gente vai poder voltar ao jardim, as coisas vão poder voltar a como elas eram antes, mas isso vai dar um tempo, né, vocês vão ter que esperar, porque a coisa não vai ser assim instantânea, mas um dia vai vir essa pessoa. E aí nós tivemos essa história, né, desses dois irmãos, os primeiros dois irmãos, né, que a gente conhece na história da Bíblia, e eles levam cada qual, né, o seu sacrifício, a sua oferta a Deus, e Deus ficou muito satisfeito com a oferta de Abel, né, mas ele não gostou da oferta de Caim. E antes que acontecesse coisa pior, né, Deus se deu conta, ele olhou para Caim e disse assim, espera um minutinho, por que você está com raiva? Por que você está carrancudo? Né? Se você fizer o que é certo, se você trouxer o sacrifício, né, que você deveria trazer, você também estaria sorrindo, porque eu teria aceito o teu sacrifício. Né, da mesma forma que eu aceitei do Abel, não tem nada a ver, você não é nem melhor nem pior que o teu irmão, você só fez a coisa errada. E eu acho isso importante. Né? Muitas vezes a gente, quando corrige os nossos filhos, tem que ter o cuidado de corrigir o que eles fazem, e não falar mal de quem eles são. Né? Então, Deus está aqui corrigindo uma ação de Caim. Olha, Caim, você é um cara legal, você tem tanto valor para mim quanto Abel, mas você precisa fazer diferente. Faz como o teu irmão, faz essas coisas assim, e você também vai estar sorrindo. Mas ele fala assim, você agiu mal, né? Então, toma cuidado, o pecado está na porta. Ó, tô te dando aviso prévio, né? As coisas podem terminar mal. Então, o pecado está na porta, está à sua espera. Ele quer te dominar, mas você precisa vencê-lo. Então, Deus dá esse conselho. Olha aqui, gente. As coisas estão aí, o mundo está aí, a tentação está à porta, né? O inimigo está rugindo ao nosso redor, ele está nos procurando, né, para realmente nos tentar, nos fazer escolher mal. Mas nós precisamos aprender a vencer essas tentações e fazer o que o Senhor nos ensina. Então Deus fala para Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito, né? Se não, toma cuidado, porque o pecado está na porta e você precisa vencê-lo. E Deus ia dar, né,
daria tranquilamente a posteridade, a capacidade a Caim de poder fazer isso. Mas ele escolheu mal. E a gente viu, então, a primeira morte e a primeira vez que a gente vê o derramamento de sangue humano, né, que cai na terra, né? Dizem que Adão, né, inclusive o próprio nome de Adão em hebraico, né, significa também vermelho, né? Ele sai da terra vermelha. Né? E aí, de repente, nós temos esse sangue vermelho que volta à terra e que clama. Né? O sangue de Abel clamava a Deus e dizia, olha para mim aqui, essas coisas, alguém fez coisa errada aqui, né? E eu estou lhe avisando, Senhor, porque o sangue está, né, clamando. Então, o que aconteceu? Quando Caim, né, faz tudo isso, e Deus o castiga, dá para ele as consequências das suas ações. Porque muitas vezes as pessoas dizem, é um castigo. Mas muitas vezes não passa das consequências naturais, né, daquilo que nós escolhemos. Né? A gente escolhe uma coisa, é como se a gente pusesse em jogo um movimento que a gente não pode mais parar. Né? Ele vai andar. Então, são as consequências daquela decisão. Quando Caim mata Abel, não tem volta atrás, não tem como reviver mais Abel. Ele está morto, então não tinha como ressuscitá-lo. Então, ele bota em ação uma série de consequências, né, muito indesejadas, mas que eram as consequências naturais da decisão que ele tomou, né, de matar o irmão. E ele se queixa com Deus, né? Isso daqui é mais do que eu vou suportar. Como é que eu vou viver sem o Senhor? Né? Eu sempre vivi na sua presença, eu sempre vivi aqui com vocês, com a minha família. Como que eu vou suportar isso? Por quê? Porque Caim entendeu claramente uma coisa, que as pessoas, né, nós como pessoas que andamos com o Senhor, nem sempre nos damos conta. A gente tem a tendência de dar por assentado, quem sabe não valorizar suficientemente, que é a presença do Senhor. Então, quando isso acontece, ele perde a presença de Deus. Ele não vive mais agora diante de Deus. Ele vai ter que viver em outro lugar, onde nem sempre o acesso direto a Deus lhe seria tão fácil, tão concedido, como era na convivência da sua família, com Adão e Eva, com seus pais, né? Da forma em que ele foi criado a vida inteira, né? Ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, com a presença de Deus. E nós perdemos a intimidade, porque esses pecados vão acumulando e eles vão começando a fazer ruído na nossa relação. E Caim entendeu, meu Deus, agora eu perdi essa intimidade que eu tinha com Deus, porque Caim também tinha, né? Não era uma coisa assim, só de Abel, só de Adão, só de Eva. Caim também tinha disso. Às vezes a gente tinha a tendência de achar, né, que uma pessoa é totalmente má e outra é totalmente boa. Né? E a gente sabe que tem um pouco de tudo nas pessoas, né? E assim como eu faço muitas coisas bem feitas, de vez em quando também pisa na jaca, né? E Caim tinha esse outro lado, né? Que ele entendia a intimidade com Deus, né? Ele sabia como é que funcionava isso. E ele se dá conta, eu vou perder, eu estou perdendo, eu perdi a intimidade com Deus por causa das coisas que eu fiz. Nós perdemos também aquilo para o qual nós fomos criados. Quando nós erramos e escolhemos mal, escolhemos algo em termos de desobediência, nós perdemos aquilo para o qual nós fomos criados. O nosso destino, o nosso propósito, aquilo que Deus deseja nos dar, aquilo que Ele deseja nos ajudar a navegar na vida, a gente perde isso. Né? E finalmente nós somos expulsos da presença de Deus. Né? Muitas vezes nós somos expulsos da presença de Deus. E a gente percebe isso claramente. Né? É certo que a gente tem formas, né, de recuperar isso. Mas eu acho que é importante a gente recuperar na igreja a noção da santidade de Deus, que não é uma santidade que a gente desenvolve por legalismo, por seguir regras. Né? É um andar com Deus, é uma intimidade. Não é assim, se eu fumo, se eu não fumo, se tem relações sexuais fora do casamento ou não, ou se eu estou me contando uma mentira, eu estou fazendo fofoca. Não, é intimidade, é relação. E é isso que a gente tem que entender do Evangelho. O Evangelho é relacional. Né? Quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento, ele diz assim, ouve Israel, né? O Senhor teu Deus, o Senhor é um, e amarás o Senhor acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então,
O evangelho é totalmente relacional. Como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono com os outros, como eu me relaciono comigo também, né? Então, essas relações estão intimamente interligadas. E quando nós erramos, desobedecemos a Deus, dizemos sim ao pecado e não a Deus, nós somos, de certa forma, expulsos, né, da sua presença, da sua intimidade, né? Por isso, a importância da confissão, né? Não é porque assim, porque ela escolheu uma coisa errada e fez uma coisa errada. Não, qual é a consequência desta escolha? Ela me afasta do Senhor, né? E eu preciso, e às vezes a gente vai acumulando isso, né, sem se dar conta, sem a confissão devida, e a gente não vai se dando conta de como a nossa intimidade com Deus vai se perdendo, né? Eles falam assim do sapo, né, que se a gente puser o sapo numa panela de água quente, ele salta fora. Mas se você puser o sapo numa panela de água fria e colocar o fogão ligadinho e ele começar a esquentar, o sapo não se dá conta, né? E ele acaba cozido ali na água quente, naquela mesma água quente, mas como foi um processo, né, de esquentar, né, ele não se dá conta, ele não percebe isso, pela forma em que ele foi criado e a forma em que o sangue dele funciona. Às vezes, nós somos como esses sapos, né? A gente está lá na panela de água fria, o inimigo vai lá e liga o fogão e a gente não se dá conta, né? E aí uma coisinha, uma outra coisinha, uma palavra dura, uma palavra difícil, um conflito que não ficou resolvido, né? Uma dificuldade com alguma pessoa, com a minha família, com meus amigos, no trabalho, um ressentimento, uma mágoa que vai crescendo, e daqui a pouco eu estou no mimimi, e a gente não se dá conta, eu não levei isso para o Senhor para me limpar, né? Eu não estou, né, me purificando, porque são coisas que caíram de moda, né? A gente fala em santidade como que assim, não pode fazer isso, aquilo, não, santidade é andar com intimidade com Deus, é ter intimidade com o Senhor. Isso é santidade. Porque quem anda pertinho do Senhor, anda nos seus caminhos, né? Quando o profeta fala, podem duas pessoas andar juntas, se não estiverem de acordo, né? A gente pode andar junto com o Senhor. Se a gente não estiver de acordo com o que Ele está nos falando, com o que Ele está nos propondo, não tem jeito. Mas se eu ando, né, da mão dada com Ele, eu vou entrar no seu passo, né? Vocês já perceberam, vocês que já namoraram na vida alguma vez, até com os nossos filhos, muitas vezes, a gente pega na mão e a gente começa a caminhar. E no começo a gente está fora de compasso, mas não dá muitos passos, daqui a pouquinho nós dois estamos andando juntos, porque o poder da mão dada, né, é o poder da unidade, né, da comunhão, da escolha de estar juntos, né? Daqui a pouquinho nós estamos andando juntos, né? Com Deus também é assim. Se a gente andar da mão dada com o Senhor, o nosso passo, o nosso compasso também vai ser o dele, porque ele pode mais, o passo dele é melhor. Quando a gente erra o passo e a gente começa a se afastar e começa a soltar da mão dele e andar e se afastar, aí é que nós vamos perdendo a santidade, né? Não é que a gente vai perdendo só a intimidade, é aí que a gente começa a perder a santidade. Agora, eu não quero colocar isso como assim, uma coisa impossível da gente alcançar, porque nós sabemos que o Senhor tem um trono de graça, Ele tem misericórdia de nós, Ele sabe da nossa dificuldade, de como nós somos realmente imperfeitos. Mas porque a gente é imperfeito, não é desculpa, né? Deus sabe o meu coração. Deus sabia o coração de Davi, mesmo assim ele foi lá e foi duro com ele. Diz, olha, a tua descendência vai acontecer assim, 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 assado, porque você fez assim, né? Você adulterou, você cometeu homicídio, praticamente como se você tivesse matado esse homem você mesmo. Então as coisas têm consequências, Davi. Você não vai construir a minha casa, você é um homem de sangue, as suas mãos estão cheias de sangue, você matou muito. Então, essas coisas têm consequência. Então, a gente não deve lidar com o pecado de uma forma liviana, porque tem consequências e Deus vê essas coisas, né? Daí essa importância, né, do sangue de Jesus, para nos purificar, para nos limpar. Né? A 1 de João que fala, quando a gente confessa, quando a gente concorda com Deus sobre o que nós fizemos. E isso significa também pôr a vaidade no bolso, né?
é botar o nosso ego no bolso, é admitir que nós erramos. E muitas pessoas não querem fazer isso, dói demais no ego mesmo, sabe? Dói nas dificuldades do coração e tudo isso. Mas se a gente não fizer, nós perdemos essa intimidade, essa santidade, né, com Deus. Uma das coisas que eu fui me dando conta na medida em que eu estudei cada vez mais as questões de trauma, que hoje eu sou especialista nisso, né, em trauma mais do que tudo, em termos de psicoterapia, é que o pecado e o trauma, eles caminham juntos. Gente, olha aonde tem pecado. Você pode procurar que você vai achar trauma. Você procura onde tem trauma. Você pode procurar que você vai achar o pecado. Então, essas coisas caminham juntas, infelizmente. Umas vezes é a causa da outra, a outra é a causa da uma, sabe? Então, pode procurar. Então, às vezes é muito mais fácil em termos científicos a gente falar de trauma do que falar de pecado, né? Porque as pessoas falam assim, pecado como se também uma palavra que caiu de moda, imagina se a gente é pecador, né? Isso é coisa do medieval, do tempo antigo, isso não existe mais, mas existe. Então a gente fala muitas vezes de trauma, e eu falo muito assim em termos de aceitação, né, no meio mais científico, mais clínico. Mas o que esses traumas, o que esse pecado, esse tipo de trauma faz conosco? Ele congela. Ele congela as memórias no nosso cérebro. Muitos de vocês já leram meu livro de saúde emocional, né, ou me ouviram falar. Né, para mim, a mulher de Ló, que olha para trás e congela, é essa metáfora, né, do congelamento. Eu fico eternamente presa, olhando para a desgraça, para tragédias. Ai, meu Deus, e não consigo mais me virar, não consigo me mexer, não consigo sair desse lugar, porque eu estou realmente presa, inclusive neuroquimicamente presa, né, a essa lembrança, a essa situação, a essa dificuldade, né, que eu presenciei. Graças a Deus, o Senhor também tem soluções para essas coisas, e não faz isso em geral com todo o nosso cérebro, a não ser aquelas pessoas que foram realmente vítimas de traumas contínuos e muitos, né, crônicos, né, que a gente vai vendo que cada vez mais, né, o seu cérebro vai sendo tomado por memórias que vão congelando, né, essas redes neuronais, essas redes do nosso cérebro. Isso acontece, inclusive, no nosso cérebro. Não é só uma metáfora, acontece mesmo assim, né? E esse trauma, esse pecado que congela nossas memórias, precisa ser descongelado, né? E hoje nós temos formas de fazer isso com psicoterapia, especialmente com terapia MDR, essas coisas que a gente vai falando aqui muito, né? Por quê? Porque realmente ajuda a descongelar essas memórias. E quando a gente consegue reprocessar essas lembranças, né, a nível neuroquímico, então essa mulher de Ló pode soltar o passado, né, e olhar para o presente, olhar para o futuro e tomar outras decisões, escolher melhor. Porque enquanto eu estou congelada, eu não tenho muitas escolhas, não. Eu estou congelada e eu perco a minha capacidade de poder escolher. Eu só posso escolher ficar olhando para aquilo que me fez mal. Então, a gente perde essa capacidade de escolher, a gente perde a capacidade de aprender. Eu fico me perguntando, né, hoje em dia está muito de moda, de certa forma, falar que as crianças estão com déficit de atenção, e muitas estão mesmo, né, que bom que a gente consegue, né, perceber isso, avaliar, né, mas eu fico me perguntando quantas dessas crianças realmente, né, com dificuldade de aprendizagem, estão com déficit de atenção, e quantas estão com altos níveis de ansiedade. A ansiedade é a sensação de perigo, é a sensação de estar constantemente no perigo, né? E muitas crianças que saem de lares, né, vão para a escola, né, o pai que bebe, a mãe, né, que é dura, né, onde há muito castigo físico, espancamento mesmo, né, onde há palavras duras, né, que eu te amo são palavras para letra de morte, ninguém fala isso nunca, a não ser na hora de morrer, e olhe lá, né, os elogios, não, se a gente elogiar, vai subir para a cabeça e a pessoa vai ficar vaidosa. Então, crianças que vão presenciando as brigas dos pais, né, a sensação de perigo no seu lar, aí elas vão para a escola. E aí as pessoas não sabem explicar por que elas não conseguem aprender as 4 operações, por que a álgebra não entra, por que não conjuga verbo, né, que os cadernos estão feios. Mas onde é que está o coração, né? Onde é que está o cérebro desta criança? Ela está realmente ligada em outras coisas que estão assim, barulho interno que eu falo, né? Às vezes esse barulho interno ele é tão alto que ele não permite realmente que a gente absorva, né, a aprendizagem, né? O aprendizado fica muito limitado por causa disso. Quem é traumatizado não consegue aprender, tá? É simples assim.
Então, às vezes, eu tenho pacientes que dizem, não, eu tinha muita dificuldade na escola, né, e teve o 4º ano, inclusive, eu reprovei. E aí a gente pergunta assim, ai, quantos anos você tinha, né, quando seus pais se separaram? E ele diz, não, foi no 4º ano. Né? E aí as pessoas não juntam, né, esses fatos, que muitas vezes os fracassos, as reprovações, as dificuldades, os obstáculos que nós enfrentamos, tem muito a ver com as situações difíceis, traumáticas, às vezes até, né, que nos causam essa ansiedade, essa sensação de perigo. Né? Nosso coração deveria poder se acalmar depois que a gente enfrenta certas situações de perigo, e nem sempre ele consegue processar isso de uma forma adequada. E aí a gente vê essas dificuldades, inclusive de aprendizagem. Por quê? Porque a gente sente que está sempre nesse perigo. E para outras coisas também, imagina viver assim, né? Sempre na hipervigilância, da onde que vai vir alguma coisa perigosa me fazer mal. Agora, por quê? Para que sarar, né? Todo mundo concorda que sarar é importante, mas por quê? Né? E aí a gente volta para aquilo que eu falei no início. Né? Estou até escrevendo um livro com esse título agora, né? Porque tem saído tanto, né? Porque sem sanidade não tem santidade. Né? Se a gente não tiver cura para os nossos corações, não existe santidade. E Deus está nos chamando. Isso é um tempo que, assim, da nossa igreja, do mundo, da gente realmente entender essa importância. Porque na medida em que eu puder curar as farpas do meu coração, e puder ir tirando essas farpas do meu coração, eu vou viver na santidade, eu vou viver na intimidade com Deus, eu vou poder escolher o Senhor, eu vou poder escolher a saúde, escolher o bem, escolher a integridade. Enquanto que quando eu não tenho essa sanidade com o meu coração, por causa das coisas que eu vivi, por causa das opções que outras pessoas fizeram, e que eu fui imposta, né? Porque nem tudo que eu escolho, né? Tudo que deu errado na minha vida foram escolhas minhas, né? Às vezes também assim, a convivência com outras pessoas também escolheram mal e fizeram opções que me fazem mal, que me ferem, que realmente assim destruíram a minha autoestima, né? Meu alto valor, minha autoimagem. É importante a gente entender isso. Então, é fundamental que a igreja tenha esse entendimento. Porque como nós somos chamados como igreja, sim somos, né, a ser santos como o Senhor é santo, a gente tem que encontrar a forma de ser santo, não de fora para dentro, né? Não é deixando o cabelo crescer bem comprido, ou vestindo-se de uma forma, ou não se vestindo de outra, ou botando tatuagem, ou não botando tatuagem, ou todas as outras coisas assim, que cada um tem que ir resolver diante de Deus. A gente tem que andar com Deus, e é isso que vai nos desenvolver, nos ajudar a desenvolver a santidade, o caráter do Senhor Jesus Cristo dentro de nós. Eu acho que eu estou batendo muito nessa tecla, mas é essa tecla mesmo, né? Eu acho que assim, 6 anos atrás, eu tive um diagnóstico de câncer de tireoide. Quando a gente vê uma biópsia positiva, a gente para pensar no que é importante na vida. E uma das coisas que ficou muito claro para mim, é isso que eu estou compartilhando. Como é que eu vou viver o resto da minha vida? Como é que eu vou terminar a minha vida? Né? Porque agora eu já não tenho mais o tempo que eu tinha quando eu era jovem, mais jovem, né? Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, se Deus me der saúde e vida, eu ainda quero fazer muitas coisas, graças a Deus eu estou bem recuperada, estou com energia, estou com vontade de fazer as coisas. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe os tempos do Senhor, né? E com o Covid, né, a gente está vendo assim, como a vida pode acabar repentinamente. Quantas pessoas perderam, né, alguém da sua família, assim, que vai para o hospital para melhorar e em 2, 3, 4, 5 dias, né, se foi. Então a gente tem que ter essa noção. E eu acho que para mim uma das coisas que ficou muito clara, eu preciso desenvolver cada vez mais o caráter do Senhor Jesus dentro de mim. É isso, né? Como é que eu posso servir o Senhor? Mas para servir o Senhor, eu tenho que ficar mais parecida a Ele. Né? E esse é o desafio, né, que eu me faço e eu faço com vocês também. Vamos sarar, gente, vamos curar essas coisas. Eu faço terapia até hoje, quando eu preciso, assim, eu vejo um negócio, não, eu não vou ficar com esse negócio, não estou entendendo por que isso aqui está me incomodando, lá vou eu resolver isso daí, procuro uma pessoa da minha confiança, um pastor, uma terapeuta, a oração, o Espírito Santo, de forma que eu possa realmente resolver aquela coisa e ter liberdade de escolha naquela área da minha vida.
E eu sempre falo para meus pacientes que a gente tem que desenvolver, né, os músculos da escolha, o músculo do não, né? Eu quero ver, muitas mulheres têm muita dificuldade, homens também, de dizer não. Ah, eu tenho medo de dizer não e a pessoa vai ficar desagradada, né? Ela vai ficar chateada, eu vou magoar. Mas e o certo e o errado? Então é mais importante o que a outra pessoa pensa, como ela me trata, como ela vai me perceber, do que escolher o certo e o errado. Né? E eu acho que isso é uma coisa que também a gente precisa ir curando, porque às vezes as pessoas tiveram mãe e pai que eles não podiam arriscar de desagradar, né? Porque poderia ter consequências na sua família sérias, e a criança aprendeu isso muito cedo, e esses músculos do não ficaram frouxos, né? Nunca se desenvolveram direito. Então, eu faço esse desafio a vocês, né, de realmente trabalhar o músculo da escolha, né, a escolha entre o bem e o mal, o músculo do sim, o músculo do não, de forma que eu possa discernir entre o bem e o mal e fazer boas escolhas. E é importante a gente ter os dois, né? Eu conheci muitas pessoas que só tinham não. Cada vez que você fala com ela, só sai o não, né? Às vezes tem crianças que já sabem, a mãe ou o pai sempre diz sim e o outro sempre diz não. Então, para que eles vão perguntar para quem diz sim, né? Então, um tem o sim frouxo e o outro tem o não quebrado ligado, né? No on, sempre está dizendo não. Então, não é dizer não sempre e não é dizer sim sempre. Jesus disse sim, sim e não, não. A saúde sempre está no meio termo. Ser capaz de discernir, né? Ser prudente, olhar, perceber, filtrar, às vezes cheirar mesmo, assim, sabe? Né? O que é certo, o que é errado. Eu vou dizer sim ou eu vou dizer não para essa situação. A importância de desenvolver esses músculos que vão nos ajudando a desenvolver o caráter do Senhor Jesus dentro de nós. E também, né, a capacidade de escolha, na medida em que eu vou escolhendo cada vez mais o Senhor, né, a sua vontade, a sua palavra, os seus preceitos, isso vai desenvolvendo dentro de nós a integridade. Né, eu tinha um autor nos Estados Unidos que falava assim, quem sou eu no escuro? Né? Quem sou eu quando ninguém está olhando? E, lamentavelmente, nós temos uma cultura, né, no nosso país, assim, de dar o jeitinho, de apreciar aquele que enrola, aquele que dá aquela roubadinha, que se aproveitou, que tirou vantagem, que tirou proveito, e as pessoas ainda aplaudem, acham assim, ai, que bonito. E, no entanto, isso é falta de integridade, né? A gente ser criativo para solucionar uma coisa, um problema, muito bem, né? Eu acho que Deus nos dá a capacidade de criatividade que Ele não deu aos anjos e muito menos, né, aos demônios, né? Ele deu sim ao ser humano. Então, nós somos capazes de ser criativos. Nós somos capazes de criar e reproduzir. Nós temos filhos, nós temos filhas, nós temos essa capacidade. Então, usar isso para solucionar de forma íntegra, né, os problemas, fantástico. Mas a gente usar, né, a nossa capacidade criativa para dar um jeitinho, né, para enrolar, para tirar vantagem, né, especialmente quando ninguém está vendo, ai, eu consegui ir lá na frente, fui primeiro na fila, ninguém se deu conta, né, a pessoa do balcão me atendeu primeiro. Isso é integridade, né? Isso é nem é uma questão de bom exemplo, apesar de que a gente às vezes também tem que pensar no nosso testemunho, obviamente, né? Mas Deus está vendo. Quem é você no escuro? Quem é você quando ninguém está vendo? Quando ninguém vai saber? Quem é você quando você viaja, né? A Andréia ontem estava falando sobre a pornografia. Tem hotéis que têm colocado isso assim publicamente, né? Que eles ficam muito felizes quando tem congressos cristãos, porque é quando eles mais vendem pornografia. Né? É quando o número, assim, a quantidade de uso, né, sobe loucamente. Né? Há um estudo também nos Estados Unidos que fala que 60% dos pastores naquele país estão lutando com a pornografia. Por que eu falo isso? Porque a pornografia é um negócio que a pessoa aparentemente faz sozinha. E tem muito esse argumento do inimigo, né, a sedução, a tentação, de, isso não é adultério, você não está fazendo isso com mais ninguém, né? Eu mereço, eu preciso relaxar, eu dou duro tão grande, afinal de contas, eu já estou casado, já estou casada, né?
então eu não estou pecando. E vem toda essa história, mas o mal que faz. Né? Então, quem é você quando ninguém está olhando? Quais são as escolhas que você faz quando só Deus vê? Né? Porque Ele sim sempre vê. Né? Então, a gente fica sem opções e a possibilidade de desenvolver as escolhas, né? E a gente não, né, desenvolve o nosso caráter como deveríamos. A gente não aprende a fazer as escolhas, né, porque é o certo, porque é o correto, né? Porque isso tem um valor intrínseco, porque isso tem um valor essencial diante de Deus. Deus nos coloca em situações de tentação, né, não para ver a gente fracassar, mas para nos ajudar a vencer. Então, ele vai nos ajudando, né, a desenvolver os nossos músculos da escolha, né, e ele coloca situações, inclusive até com o Senhor Jesus, né, vamos lá para o deserto para ver como é que você vai fazer na hora que você tiver que escolher entre o que o inimigo te propõe e o que Deus lhe propõe. Né? Graças a Deus que Jesus fez escolhas perfeitas, porque se ele não tivesse feito essas escolhas perfeitas, a gente não teria a redenção que nós temos hoje, que ele nos comprou realmente com esse sacrifício, né, com esse sofrimento, né, de se colocar no lugar que nós merecíamos, né, porque esse lugar era merecidamente meu, e ele que foi perfeito tomou esse lugar de forma que eu pudesse, né, ter esse acesso. Então, quando a gente enfrenta a tentação, como é que estão os teus músculos, né? Deus coloca essas coisas na nossa vida, não é para a gente fracassar, é para a gente aprender a vencer, né? Como é que a gente aprende a ter vitória nessas situações de tentação? Também, na medida em que a gente vai aprendendo a escolher melhor, isso vai nos levando a um lugar de intimidade com Deus, né? A obediência nos leva a isso. Quanto mais eu ando da mão dada com o Senhor, mais no seu passo, no seu compasso, eu também vou estar, maior intimidade eu vou ter com o Senhor. E em Hebreus também a gente vê, né, que isso desenvolve a nossa maturidade, né? Como a gente precisa se tornar, né, adulto, né? Fala assim, a comida, né, dos adultos, ela é sólida, porque pois eles pela prática, ó, sabe, exercício, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Né? Olha aí, como a palavra fala com a gente especificamente sobre isso. E uma das coisas que a gente trabalha muito na psicoterapia, da forma que a gente tem desenvolvido, né, são essas partes internas, esses papéis internos que nós temos, que às vezes ficam feridos e eles não se desenvolvem, né? Então, tem horas da minha vida em que eu sou adulta, eu faço tudo muito bem, eu me desenvolvo bem, eu escolho bem. E também tem áreas na minha vida onde eu fui ferida quando criança, marcada, e aí como que se ficou travado, né, esse desenvolvimento psicoemocional. E eu me porto como se eu tivesse 5 anos, como 8 anos, né? Às vezes a gente vê até na televisão. Eu me lembro uns anos atrás, teve um jogador de futebol que mordeu o outro colega, né? Assim, eu fiquei espantada. Eu virei para o meu marido assim, quantos anos tem uma criança que morde a outra? Tem 2 anos, né? Tem 1 ano, não é capaz de falar, não é capaz de se expressar, vai lá e morde. Então, esse jogador, de certa forma, tinha alguém que mora lá dentro, um dos papéis dele, tinha essa idade, que na hora da frustração, na hora da raiva, em vez de se portar de uma forma adulta, ele vai lá e mordeu o outro. Então, a gente vê pelo fruto da nossa conduta, qual é a idade, né, que os nossos papéis internos têm. São adultos ou ainda são crianças? Tem coisas na minha vida que eu estou me portando como se eu fosse uma adolescente em crise, uma adolescente rebelde, ou eu estou conseguindo desenvolver, né, a maior parte dos meus papéis de uma forma adulta. Então, Deus quer nos dar a comida de gente adulta, de gente grande. Nós precisamos crescer todos os nossos papéis e, para isso, curar todos os nossos papéis internos de forma que eles possam crescer, se desenvolver, ser adultos e ter essa intimidade maravilhosa, saudável, né, com o Senhor e continuar escolhendo cada vez mais e melhor, né, pelo Senhor. E aqui estão as nossas boas notícias, né? Em termos de escolha, nós temos João 15 que diz assim, olha aqui, gente, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, diz o Senhor, fui eu que os escolhi.
eu os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Então está aqui o propósito de Deus para nós, né? Primeiro, não é que eu escolhi o Senhor, Ele me escolheu. E Ele escolhe todas as pessoas. Ele não quer que ninguém se perca, ninguém pereça, né? Pelo contrário, né? Nós estamos com esse propósito, né, como cristãos, de levar essas boas notícias. Por quê? Porque é Deus quem me escolhe. É Ele que me escolheu. E Ele me escolhe todos os dias. Todos os dias o Senhor continua me escolhendo, né? Jonas foi escolhido para dar uma notícia, né, lá para Nínive. O que ele fez? Pernas para que te quero, foi-se embora. Na direção oposta, né? Fugiu, pegou o navio, foi embora. Lá pelas tantas ele entendeu o recado de que a escolha dele não só tinha sido terrível, né, como ele estava colocando em risco a vida de muitas outras pessoas. E ele diz, não, melhor que eu resolvo, eu assumo aqui. Aí ele caiu na pessoa adulta, né? Entrou o seu papel adulto, ele desenvolveu, né, esses músculos que ele tinha, resolveu usá-los e disse, não, o problema sou eu. Né? Então me joga por cima, né, do navio, me joga no mar, e Deus vai saber resolver isso daqui de uma outra forma. Não justifica que todo mundo morra, né, por minha causa. Então Jonas teve essa coisa. E aí nós vamos lendo no livro de Jonas, e a gente chega no começo, acho que é do 2º capítulo, que diz assim, então, a palavra de Deus veio a Jonas a 2ª vez. E eu acho esse versículo fantástico. Né? Olha, você bobeou na primeira volta, você foi pedido por Deus a fazer uma coisa, Ele te pediu para fazer uma coisa, você saiu correndo, não quero saber disso, né? Você escolheu o mal, Deus diz assim, eu vou te dar uma 2ª chance. Mas Ele não para aí, ele diz assim, eu vou te dar uma 3ª chance, e eu vou te dar uma 4ª chance, porque ninguém reprova nos propósitos de Deus. Ele sempre tem essa paciência de vir atrás, né, e esperar. Como nós fazemos com os nossos filhos. Quem de nós perde a paciência completamente com os nossos filhos? Tem dia que a gente arranca os cabelos, sim. Mas quando a gente vê lá no fundo, não, esse é meu filho, essa é minha filha, eu vou ficar firme, eu não vou me desfazer dessa mãe, desse pai, desse filho, como mãe e pai. E a gente, né, é como esse pai que fica esperando na porta. Hoje é o dia que meu filho vai chegar. Hoje é o dia que a minha filha vai chegar. Hoje é o dia que meu filho vai chegar. Hoje é o dia que a minha filha vai chegar. E um dia chega. E um dia chega. E Deus fica esperando. Quem sabe hoje é o dia, né, em que esse filho vai voltar. Vai me escolher. Né, porque eu escolhi. Eu estou aqui esperando. E eu escolhi não simplesmente, né, para ser bonito, para o meu egoísmo. Né, não. Eu escolhi com um propósito. Uma ação. Né, que possa produzir fruto. Que a sua vida seja próspera. Em todos os sentidos, não simplesmente financeira, que as pessoas falam muito nessa coisa do dinheiro. Não, prosperar nos propósitos, no destino de Deus, de ajudar as outras pessoas, de poder fazer o bem, de transformar esse mundo tão realmente que jaz no maligno, né, num mundo que Deus intencionou no Jardim de Éden, né, esse resgate, essa redenção que Ele nos comprou, da gente poder ajudar o Senhor a manifestar isso na terra. Esse é o propósito de Deus para nós. Essas são as boas notícias. Então, eu quero, assim, falar mais uma vez para vocês que Deus, Ele é por nós, né? Ele está a nosso favor, mesmo quando a gente escolhe mal, mesmo quando a gente pisa na jaca. Gente, vamos arrepender, vamos confessar, vamos pedir perdão, vamos nos lavarmos com o sangue de Jesus, vamos limpar esse negócio, vamos exercitar os nossos músculos, né? Para a gente poder ter essa redenção. Né? A opção de Deus é por nós e não contra nós. A escolha dele é por nós. Né? E ele permite, né, quando nós permitimos que a escolha dele se manifeste na nossa vida, nós vamos aprendendo a amar, porque a gente aprende a amar com o Senhor, porque ele nos ama. A gente responde ao amor dele. Por quê? Porque ele não só nos escolheu primeiro, ele nos amou primeiro. E é esse amor que vai curar os nossos traumas, é esse amor que faz com que a gente possa se sentir seguro. Né? O amor dá segurança. Né? Quando nós lemos assim, o amor não tem ciúme, não se arde em ciúmes, não tem más palavras, né? Tem paciência, fica esperando, crê, acredita, né?
fica naquela paciência, naquela espera, de que as coisas um dia vão se ajeitar. E isso dá segurança, né? Uma criança, a gente fala muito do, assim, da relação de apego, né? A criança, quando nasce, ela precisa, né, se conectar, se apegar, né, à sua mãe, uma figura, né, feminina, materna, que vai fazer esse papel. Às vezes pode até ser um pai, mas normalmente é a mãe, né, que faz isso. E quando esse apego é bem feito, né, a criança se sente segura. Ela sabe assim, quando eu chorar, vão me atender. Quando eu estiver molhada, minha mãe vai saber trocar minha fralda. Quando eu estiver, né, com sono, ela vai me ninar e me vai fazer. Então, aprende com essa mãe, né, como funciona o amor. Mas a criança que tem uma mãe ansiosa, insegura, né, que também tem as suas dificuldades, e que às vezes atende bem, e às vezes não, e não é uma vez que pisou na jaca que vai traumar para sempre, gente, por favor, né? Mas se a criança que vai aprendendo assim, eu não sei se eu estou realmente segura aqui, eu não sei se eu não fui rejeitado, né? Eu não fui esperado, né? A gravidez foi uma coisa que aconteceu que não era para ter acontecido, e estou eu aqui. Quantas vezes eu escuto isso? Né? O amor verdadeiro nos dá segurança, nos dá esse ninho, né? Esse lugar para a gente se apegar, para a gente se colocar nessa vinha do Senhor, né? Para essa seiva poder sempre estar correndo pelas nossas veias, pelo nosso caráter, nos curando, né? E nos fazendo sentir seguros. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é isso, no poder da escolha. Irmãos e irmãs, escolham o Senhor. Se você não fez essa escolha ainda, escolha hoje. É muito fácil, é muito simples, né? É buscá-lo, dizer, eu preciso do Senhor. Eu acredito que Jesus é Filho de Deus. Eu acredito que Ele morreu no meu lugar e eu quero aceitar esse caminho, essa passagem, né, da morte para a vida. Eu quero aceitar essa redenção. Eu quero deixar de continuar nessa vida que faz escolhas erradas constantemente, porque não sou capaz de escolher bem, né? Que é muito o que o pecado faz conosco. O pecado nos escraviza. O pecado e o trauma, lembra? O pecado nos escraviza, o trauma nos escraviza, né? Então, vamos escolher o Senhor, vamos escolher o amor, vamos escolher sarar, né? Vamos escolher a santidade, a intimidade com Deus, vamos andar juntos, vamos dar as mãos ao Senhor, vamos andar nesse compasso, nesse passo, né? De duas pessoas que andam juntas porque estão de acordo. Vamos fazer esses acordos com o Senhor. Vamos ter essa sintonia, né? Essa vontade, essa capacidade de andar da mão dada com o Senhor. E vamos produzir bom fruto. Vamos produzir bom fruto, porque a gente está colada numa boa árvore que é o Senhor Jesus. Vamos orar, gente. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que nos dá capacidade de escolha. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um agora, curando essas coisas no seu coração, no seu cérebro, esses traumas, esses pecados, essas lembranças, essas coisas difíceis, que impedem a cada um, inclusive a mim, né, de viver melhor, de escolher melhor. Ajuda-nos a sermos santos como tu és santo, Senhor. O Senhor é santo de uma forma incrível. A gente não consegue alcançar isso, mas a gente pode aprender, né, a nos colocarmos diante de ti, né, com humildade, né, na nossa confissão e aprender, né, a escolher melhor. Ajuda-nos a exercitar os músculos do sim e os músculos do não. Ajuda-nos a ter discernimento, nos dê o dom do discernimento, Senhor, de forma que a gente possa escolher, perceber entre o bem e o mal. Ajuda-nos a escolher o bem, ajuda-nos a escolher o Senhor, ajuda-nos a escolher o amor, ajuda-nos a escolher a santidade e ajuda-nos a escolher produzir bons frutos para a tua honra e glória e para que o teu povo seja curado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Eu não estou conseguindo ouvir. Você está falando, Rô? Porque eu não estou conseguindo te ouvir. Não sei se é o teu microfone ou se é o meu. Oi. Agora sim. Pronto. Estava falando que estava aqui meditando nas suas palavras, o quanto o poder da escolha é muito importante, né? As nossas escolhas definem o nosso futuro, o nosso destino. Poder escolher, né? Não só o poder da escolha, mas a gente poder escolher também, como isso é importante. E Deus é tão maravilhoso que nos deixa escolher. E Ele quer ser escolhido. Uhum. Isso né? Muito bom.